Meu nome é Hélio Matter, sou diretor-presidente do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, que é uma ONG que tem 18 anos, sem fins lucrativos, e trabalha pela conscientização do consumidor por via de comunicação e de educação para que o consumidor entenda o poder transformador dos seus atos de consumo sobre a sociedade e sobre o meio ambiente. O consumidor brasileiro tem sido estudado pelo Acatu desde 2001 e nós vimos uma evolução nesse período na direção da sustentabilidade. Por exemplo, nós testamos com o consumidor 10 temas com 2 possíveis direções em cada tema. Uma na direção de caminho da sustentabilidade, o outro na direção do caminho do consumismo. Dos 10 principais desejos em relação a esses temas expressos pelo consumidor, 7 são pelo caminho da sustentabilidade. Apenas 3 são pelo caminho do consumismo. 24% dos consumidores brasileiros hoje estão num nível mais alto de consciência no consumo. O que significa dizer que eles têm ações de consumo, quando eu digo consumo é compra, uso ou descarte, que vão ter impactos não apenas para ele no curto prazo, mas também para a sociedade e no longo prazo, para o coletivo e no longo prazo. Isso é o que distingue o consumidor mais consciente. É esse consumidor mais consciente, por exemplo, que envia para a coleta seletiva os descartes do que quer que seja que ele esteja se descartando. E ele é fundamental para que, por exemplo, uma economia circular possa se estabelecer dentro dos mais variados setores da economia. Os vários impactos que a gente vem sentindo a partir de embalagens que são descartadas pelos consumidores de maneira inadequada, levaram o consumidor a acreditar que o problema é a embalagem, quando na verdade o problema é o descarte inadequado, feito de maneira inadequada. A indústria se aproximar do consumidor me parece utópico, na medida em que o consumidor hoje está demonizando, entre aspas, a indústria de embalagem. O mais adequado seria que a indústria se aproximasse dos seus clientes e buscasse de forma cooperativa desenvolver embalagens que sejam mais sustentáveis. Seja do ponto de vista de mudar a matéria-prima nas embalagens para matérias-primas renováveis, para matérias-primas recicláveis, como do ponto de vista de diminuir a quantidade de embalagens sempre que isso for possível. O grande risco nesse momento em relação ao consumidor é que ele acredita que menos embalagem é melhor, sem se dar conta da função da embalagem de proteger o que quer que seja que está sendo embalado. Isso é muito típico no caso de alimentos. O consumidor começa a procurar alimentos que não tenham embalagem plástica, por exemplo. No entanto, é exatamente a embalagem plástica que conseguiu estender o shelf life de alimentos e conseguiu fazer com que os alimentos que nascem longe dos centros urbanos, que passam por todo um processo, consigam chegar em condições adequadas e se manter em condições adequadas de consumo frente ao consumidor. Essa percepção, se a indústria de embalagem tentar convencer o consumidor disso, o consumidor não vai acreditar. A indústria não vai ter credibilidade nessa direção, no meu modo de ver. Mas se a indústria trabalhar com seus clientes e buscar reduzir, no sentido sustentável do termo, reduzir as embalagens àquele mínimo necessário para a proteção efetivamente necessária dos produtos, o consumidor vai agradecer. E ele vai agradecer naturalmente a quem ele vê, que é a marca que conversa com ele. A indústria de embalagem não conversa, mas é fundamental que na cadeia produtiva a indústria se destaque e gradualmente comece a falar do que vem fazendo. E o consumidor, então, gradualmente vai começar a entender esse processo e vai mudar, a meu ver, de postura com relação à questão da embalagem.